Bom dia, queridos e amados irmãos. Que a graça, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Estamos aqui para mais um Maná, hoje quarta-feira, quarto dia da semana, né? Logo mais às 19h30 nós teremos nosso culto aqui, culto das promessas, causas impossíveis, culto de revelação. E eu conto com a tua presença. Nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. E eu quero agradecer também a cada irmão, cada irmã que tem comentado, deixado seu comentário no canal, tem me ajudado a compartilhar esse canal. Eu sou muito grato, queridos. Grato mesmo por cada um de vocês. Vocês são, na verdade, presente de Deus na minha vida, para me auxiliar e me dar força de continuar com esse ministério. Que não é fácil todo dia, muita gente busca a palavra e eu estudo, né, da palavra, principalmente um estudo como esse que nós estamos fazendo. Pena que o tempo nosso é curto, não dá para se aprofundar tanto. Amém? Mas vamos continuando aqui no capítulo 16, a partir do versículo 6. De Atos Apóstolos 16, a partir do versículo 6. Passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não nos permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia, ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Vamos prestar atenção, amados irmãos. Passando pela Frígia, província de Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É o Espírito Santo que nos direciona. Aqui, a dependência total do Espírito Santo, amados irmãos. A igreja primitiva, os primeiros discípulos, os apóstolos, eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Não fazia as coisas pelo bel prazer, não fazia as coisas por vanglória, não fazia as coisas por disputar de ministério, não. Fazia pela direção do Espírito Santo. A dependência total. Nós vemos que, infelizmente, eu tinha comentado sobre isso, a gente já não vê mais essa dependência nas igrejas do Espírito Santo. Nós temos que ser dependentes 24 horas do Espírito Santo, queridos. Nós não podemos fazer as coisas da nossa cabeça. A falar, eu vou fazer porque eu acho que vai dar certo. Se acho que vai dar certo, nunca dá certo. Não faça. Se não tiver certeza, não faça. Estou falando, inclusive, com experiência. Muitas atitudes que eu tomei sem a direção do Espírito Santo, só dei cabeçada. E quando eu fui na direção do Espírito Santo, querido, enfrentei situação, mas me deu vitória. E quando tu faz sem a direção do Espírito Santo, é uma coisinha tão simples, mas só dá cabeçada. Dá tudo errado. Já aconteceu contigo? Pode analisar a tua vida, quantas coisas que tu já fez que possivelmente deu tudo errado. Nós temos que ter dependência, querido. Eu saio para ministrar, falo, Espírito Santo, eu só quero ser instrumento, tua irmão. Só quero ser, o Senhor me use como tua boca. E quantas vezes que eu estou ali aguardando o momento de entrar para fazer ministração, ou na polícia, ou na guarda, e o Senhor muda a palavra na hora. Muda a palavra. Às vezes estou ali, entrei para fazer a ministração, o Senhor muda a palavra. A dependência, queridos,
nós temos que ter 24 horas dependentes 100% do Espírito Santo. Então, eles foram impelidos pelo Espírito Santo de ir pregar a palavra. Quantas vezes tu sentiu que tu devia pregar para alguém e não foi? Quantas vezes tu sentiu lá no fundo, deveria ter falado para fulano, mas não falou? Nós não podemos brincar mais, querido. Porque muitas vezes o Espírito Santo nos usa. Pastor, mas eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou nada. O Espírito Santo ele não escolhe capacitar, não vai escolher pastores. Né? Ele escolhe aquilo que ele acha que deve escolher. Pronto. Agora uma outra questão aqui sobre o Espírito Santo, querido. Aqui quando chegaram a Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Eles tentaram ir, mas o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. Quantas e quantas vezes tu sentiu que não deveria fazer uma coisa e tu fez e deu na cabeça? Quantas vezes tu achou que sentiu que não deveria ir em tal lugar, acabou fazendo pela tua vontade e deu tudo errado? Comece a fazer uma análise na tua vida. Eu estou falando da tua vida, mas eu fiz na minha vida. Quantas e quantas vezes? Até eu aprendi, quanto eu apanhei para aprender. Assim mesmo ainda, tenho que aprender muito. Tem muita coisa que ainda não aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo. É um aprendizado contínuo, querido. Nós temos que ter essa dependência. Paulo tinha eu não sei como a palavra colocar aqui, mas esse relacionamento com o Espírito Santo, que ele sabia ouvir a voz do Espírito. O Espírito de Deus não deixou que eles fossem, não permitiu que eles fossem. E eles obedeceram e não foram. Então, isso que nós estamos tendo esse entendimento, amados irmãos, o que me acompanha é ser a nossa dependência total desse Deus através do Espírito Santo. Que Jesus falou assim, olha, se eu não for, está lá em João, ele não virá. Quando ele vier, ele vai convencer o pecado do mundo, o juízo e a justiça. Ele vai trazer a revelação para você, ele vai trazer a revelação, vai trazer conhecimento. Então, tudo nós temos que ter essa dependência total e deixar ele agir, porque o Espírito Santo, querido, ele não mete o pé na porta, vai entrando, não. Se eu não permitir, ele não vai tomar direção. Não. Ele só vai entrar se eu chamar e permitir que ele venha. Agora, o diabo não. O diabo chega, soca o pé, derruba a porta, arromba e vai embora. E destrói. Agora, o Espírito Santo não, querido. E quando a gente não abre o coração para ele, se entristece. Ele se entristece. Tá certo? Então, temos que ter esse naipe, E aqui Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava, passa-me a Macedônia e ajuda. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Quantas pessoas que eu conheço que quer ser missionário, ir para viajar para a Europa, viajar para não sei onde, Quantas pessoas, querido, que estão morrendo ao teu redor, precisando ouvir a palavra e tu não fala? Às vezes é o vizinho, às vezes é teu vizinho, e tu não fala. Quantas vezes o Senhor já trouxe em sonho alguma coisa para ti e tu não fez? Então, queridos, amados irmãos, nós temos que ter não é naipe, essa sensibilidade com o Espírito Santo, para ouvir o chamado dele, para ouvir a direção dele, para ouvir o que ele tem para nós, que é muito maior do que nós queremos receber. Quando a gente se dedica realmente à obra do Senhor, em fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que agrada o coração do Pai, nós vamos experimentar algo novo,
algo extraordinário na nossa vida. Querido, isso aqui era muito mais profundo, mas o tempo já terminou, tá? Então, quando a gente começar a esmiuçar isso daqui, a cavocar isso aqui, a gente vai longe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, o levante teu rosto e te dê a paz. Eu gostaria de tê-los aqui na quarta-feira, de acompanhar vocês e de ministrar na tua vida e profetizar as bênçãos do Senhor sobre ti. Amém? Tenham todos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus.